O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, aqui na nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, um dos 12 chamados por Jesus para estarem com ele e depois para anunciar o Evangelho, sobretudo dando a vida para testemunhar esta pessoa que é Jesus Cristo. Todos os apóstolos morreram mártires. Alguns podem dizer: mas São João não morreu martirizado, ele morreu de velhice numa ilha em Pátimos. Foi porque aconteceu um milagre. São João foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo e saiu ileso lá de dentro. E aí então foi mandado para uma ilha e lá ele morreu de velhice, mas foi martirizado também. Tentaram matar, mas não era a vontade de Deus que ele morresse desta forma. Mas todos deram a vida por causa de Jesus. O chamado de São Mateus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, é muito interessante. Jesus, passando na coletoria de impostos, simplesmente diz uma palavra: "Segue-me", só isso. E Mateus imediatamente se levantou e saiu seguindo Jesus. Para nós entendermos bem o que significa cobrador de impostos naquele tempo de Jesus, é bom nós sabermos como era a profissão desses homens, porque muitas vezes nós temos, a ideia, ouvimos dizer, ele era um cobrador de impostos. Os fariseus perguntam para os discípulos: "Por que o vosso mestre come com um cobrador de impostos?" Naquele tempo era uma afronta muito grande à lei de Deus e uma afronta muito grande ao povo de Deus, a questão dos cobradores de impostos. Quem eram eles? Roma invadiu a Terra Santa. Roma invadiu o território do povo judeu e obrigava o povo judeu a pagar um imposto para o Império Romano. Só que quem cobrava o imposto dos judeus eram os próprios judeus. Então, os cobradores de impostos eram traidores do seu povo que cobrava para dar ao Império Romano. Não tinha pior tipo de gente lá em Israel do que alguém que se dispunha a ser cobrador de impostos. Cobrar do seu próprio povo, explorar o seu próprio povo para dar o dinheiro aos romanos. E pior, o cobrador de impostos não tinha salário. Então ele cobrava mais para que a diferença ele lucrasse, ficasse com ele. Nós conhecemos outro cobrador de impostos que também se converteu, que é Zaqueu. E ele ainda diz, "Vou devolver 4 vezes mais o que roubei e vou doar a metade dos meus bens aos pobres." Ele era muito rico, porque os cobradores de impostos exploravam o povo para ter o dinheiro para si e ainda mais para dar ao povo romano. Então, o cobrador de imposto para o judeu era o pior de todos os traidores. Era esse que era Mateus. Jesus olha para Mateus e vê nele, além daquele pecador público, justamente público por isso, porque era alguém que abertamente traía o seu povo, ficava sentado na praça cobrando impostos. Não era aquela coisa velada, era publicamente, o pecador público,
um traidor público. Jesus vê nele muito mais do que isso, mas vê nele alguém que pode se tornar discípulo. E é por isso que Jesus o chama com tanto amor e com tanta misericórdia: segue-me. Mas ao mesmo tempo Jesus faz um chamado muito simples e muito direto. Jesus não fica explicando para ele: olha, se você vier atrás de mim, nós vamos fazer isso, você vai evangelizar, eu te prometo o reino dos céus, você será um dos 12 apóstolos e vai dar tudo certo. Não, Jesus diz: segue-me. E ele segue. E ele segue. Essa disposição de São Mateus levantar daquela coletoria de impostos e seguir Jesus é algo que deveria motivar-nos também, nós, a termos uma resposta pronta e rápida ao chamado de Deus. Nós vemos tantas histórias de santos que seguiram Jesus, e são lindas as histórias, mas muitas, por exemplo, seguem Jesus a partir de uma coisa muito difícil que aconteceu nas suas próprias vidas, a partir de um fracasso muito grande. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de São Francisco de Assis, foi para a cidade vizinha para combater lá os inimigos, queria ser um cavaleiro, queria ser um grande guerreiro, caiu doente, foi preso, na prisão encontrou o Evangelho. Olha, num momento de humana derrota, ele encontrou o Evangelho, ali encontrou um sentido para a sua vida e começou a sua conversão e seguiu Jesus, como nós sabemos que é o grande São Francisco de Assis. Mas São Mateus não. Estava tudo bem, ele estava rico, ele tinha dinheiro, ele tinha sucesso, ele era respeitado, que por mais que fosse por medo, mas ele era respeitado. Não tinha nada de ruim acontecendo com ele. Mas numa intuição, na alma, ele sabia que deveria seguir Jesus. E ele teve a coragem de deixar aquilo que humanamente era bom para ir atrás do seu mestre. Humanamente ele estava muito realizado, mas com certeza espiritualmente não. E aí ele vai atrás do sentido para a sua vida. Mas ele teve que ter a coragem de levantar daquela mesa, que significa levantar do comodismo, levantar das vantagens, levantar dos benefícios neste mundo, para ir ao encontro daquilo que realmente realiza o ser humano, que é a presença de Deus. E nós? De quais mesas nós precisamos levantar no dia de hoje para seguir Jesus? De qual comodismo nós temos que levantar para seguir Jesus? O que nós precisamos renunciar hoje para sermos verdadeiros seguidores de Jesus? Não existe seguimento de Jesus sem renúncia. Não existe. É orgulho, é prepotência e é arrogância. Eu quero seguir Jesus, mas tem que ser tudo do meu jeito. E ai de alguém que diga que eu estou errado. O bico arrasta no chão. Ai de alguém que me corrija nisso aqui que seja. O bico arrasta no chão. Eu ainda não estou disposto a levantar do meu comodismo para seguir Jesus. Continuo sentado naquela coletoria de impostos que para nós muitas vezes é a minha arrogância, é o meu jeito de fazer as coisas, é o achar que estou sempre certo, é o nunca poder ser corrigido. Nos tempos de hoje todo mundo tem razão de tudo. Ai de quem diz: olha, não é assim que faz, olha, não é bom que faça assim, olha, não deveria ser assim. Ai de quem diga isso. Jesus chega lá na casa de Mateus e vai comer. E aqui eu sempre me perguntei: será que Mateus não tinha medo do que iam pensar dele? Os próprios cobradores de impostos, amigos de Mateus, foram lá comer com Jesus. Qual era a conversa daquela mesa? Será que os amigos de Mateus perguntavam para ele: é sério mesmo que você vai deixar a coletoria de impostos e vai seguir esse homem? É sério mesmo que você vai deixar de ser rico e vai atrás dele? Mateus estava preocupado com o que diziam dele? Nem um pouco. São Francisco de Assis, eu sempre gosto de dar exemplo, porque eu sou muito devoto de São Francisco. São Francisco de Assis, quando se converteu, continuou morando na mesma cidade que ele morava. Ele recebeu um título muito carinhoso: o louco de Assis. Ficou doido. Deixou a loja do pai, vendia tecidos, era rico, vivia de festas e farras e tudo, e agora está aí no meio dos mendigos, no meio dos maltrapilhos, dos leprosos. Ficou doido. Francisco estava preocupado com o que diziam dele? Não. Mateus estava preocupado com o que diziam dele? Não.
O que ele estava preocupado? Em colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir com a consciência tranquila, que fez o que tinha que fazer. Olha a primeira leitura, que interessante. Cada um viver de acordo com a vocação que recebeu, com toda humildade, com toda mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Eu faço o que eu tenho que fazer. E as minhas contas eu preciso prestar com Deus. Com Deus. Queridos irmãos e irmãs, já passou do tempo. Já passou o tempo em que nós, católicos, ficamos preocupados com o que dizem de nós. Não dá para nós vivermos no mundo de hoje preocupado com o que vão dizer de nós. Ah, mas é sério mesmo que vocês são contra o aborto? Sim, somos contra o aborto. É sério mesmo que vocês são a favor do matrimônio entre homem e mulher? A favor da vida? Sim, nós somos. E pode fazer cara feia, pode ficar bravo conosco, pode falar que somos retrógrados, pode dizer que somos alienados. Somos a favor da vida, somos a favor da família, somos a favor. E não é cara feia que vai deixar a gente com medo. Pelo contrário, quanto mais o diabo grita, mais eu sei que eu estou certo. Quanto mais Satanás chicoteia com o rabo, mais eu sei que eu estou falando o que é certo. O dia que o diabo começar a me abraçar e me aplaudir e me elogiar, eu tô com ele. Eu quero é que fique bravo mesmo. Pode ficar bravo, mas nós vamos defender a verdade. A igreja nunca vai voltar atrás. E nós católicos não podemos mais ser guiados por apreços humanos. Ah, eu quero ser o padre queridinho por todos. Todo mundo tem que olhar para o padre Carlos e falar: ai, que padre bonitinho, que padre bonzinho. Não, eu tenho que dizer a verdade, agrade ou não. Porque no dia do meu julgamento, Deus vai me julgar pela verdade que eu disse ou não disse. Ele não vai chamar os meus amiguinhos que achavam bonitinho o que eu falava e diz: ele pode entrar no céu ou não? Quem dera se fosse assim. Já pensou que beleza? Quando chegar lá no dia do julgamento, Deus vai chamar os amiguinhos e dizer: e aí, ele é bonzinho o suficiente para entrar no céu? Não, Jesus vai dizer: você pregou a verdade ou você quis agradar a todos? Ai, ai. Você pregou a verdade ou você queria ser bem visto, bem quisto, elogiado? Nós defendemos a verdade. Quem é pai e quem é mãe sabe muito bem. Qual é o pai bonzinho? É o pai que deixa o filho comer o que quer. Qual é o bom pai? É o que dá alimento certo para o seu filho. Uma criança de 3 anos que troca comida por chocolate, claro que a criança vai querer. Até eu quero. Eu com 40 anos quero. Mas faz bem para mim? Não. Faz bem para a criança? Não. Qual é o bom pai? O bom pai é aquele que educa o filho. Ah, mas o filho vai chorar, não vai gostar, vai ficar de cara feia com o pai. Qual é o bom pai? O bom pai é o que educa. Nós precisamos deixar de ser católicos bonzinhos, que é aquele que todo mundo gosta, todo mundo elogia, todo mundo bate palma, para ser um bom católico, que é aquele que diz o que é certo, que diz o que é errado. Não precisamos julgar ninguém, não somos melhores que ninguém, muito pelo contrário, nós somos muito mais necessitados da misericórdia do que qualquer outro. Mas a verdade sempre será a verdade, sempre. E é isso que deve encher o nosso coração de alegria. São Mateus pregou a verdade. Ele abriu mão das suas comodidades, abriu mão das suas vantagens e anunciou Jesus Cristo. E qual é a consequência disso? Perdeu a vida. Perdeu a vida. Hoje nós temos uma ilusão e dizemos assim: não, se nós implantarmos aqui nesse mundo um reino de amor, se nós amarmos e nós amarmos e amarmos mais e mais e mais, e vai virar um paraíso esse mundo. Aquele que mais amou, recebeu aquilo. Se nós amarmos muito, muito, verdadeiramente, nós também vamos perder a vida nesse mundo, mas vamos alcançar o céu, que é a nossa pátria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.